Olá, crianças, alunos, tudo bem? Eu sou a professora Michelen, professora efetiva da Rede Municipal da Educação de Barretos, já há alguns anos. Estou trabalhando com os terceiros anos, tá? E eu vim aqui para explicar para vocês o motivo das nossas aulas, tá? Devido a esta pandemia, de coronavírus que está sobre todo mundo praticamente, nós não estamos podendo ter as nossas aulas presenciais, termos o contato físico, estarmos juntos, pegar nas mãos, mas isto não significa que nós não estaremos juntos. Nós estaremos tendo as nossas aulas também, ok? E nós, professores, juntamente com o Ceforp, a Secretaria Municipal da Educação de Barretos, planejamos e preparamos tudo com muito carinho, com muita dedicação e com muito amor para trazermos o melhor das aulas para vocês, ok? Contamos com cada um de vocês. Obrigada! Bom, nós vamos para a nossa aula número 1 de português, tá? Hoje, dia 18 de maio, nós vamos falar um pouco sobre gênero textual, música, listas e ordem alfabética. Nós estaremos aqui, nessa primeira semana, fazendo uma revisão dos assuntos que vocês estavam trabalhando no dia a dia em sala de aula. Por que nós estamos fazendo essa revisão? Porque é muito importante, neste momento, nós estarmos revendo alguns desses conteúdos, pois vocês ficaram um tempinho em casa, devido à pandemia, vocês não puderam estar frequentando a escola, então nós achamos importante trazer essa revisão para vocês, porque quando nós fazemos a revisão, nós estamos tendo a oportunidade de ter um outro olhar sobre aquele conteúdo, e assim com novos aprendizados, tá ok? Aqui nós vamos começar com o Ler 2, que é a musiquinha, como eu falei, Criança Não Trabalha. Primeiramente eu vou ler a musiquinha para vocês e depois eu vou cantar. Criança não trabalha. Lápis, caderno, chiclete, peão, sol, bicicleta, skate, calção, esconderijo, avião, correria, tambor, gritaria, jardim, confusão. Bola, pelúcia, merenda, crayon, banho de rio, banho de mar, pula-sela, bombom. Tanque de areia, gnomo, sereia, pirata, baleia, manteiga no pão. Giz mertiolate, band-aid, sabão, tênis, cadarço, almofada, colchão. Quebra-cabeça, boneca, peteca, botão. Pega-pega, papel, papelão. Criança não trabalha, criança dá trabalho. Criança não trabalha. 1, 2, feijão com arroz. 3, 4, feijão no prato. 5, 6, tudo outra vez. Agora eu vou cantar. Vamos lá? Lápis, caderno, chiclete, peão, sol, bicicleta, skate, calção, esconderijo, avião, correria, gritaria, jardim, confusão, bola, pelúcia, merenda, crayon, banho de rio, banho de mar, pula-sela, bombom, tanque de areia, gnomo, sereia, pirata, baleia, manteiga no pão, giz mertiolate, band-aid, sabão, tênis, cadarço, almofada, colchão, quebra-cabeça, boneca, peteca, botão, pega-pega, papel, papelão. Criança não trabalha, criança dá trabalho, criança não trabalha. 1, 2, feijão com arroz. 3, 4, feijão no prato. 5, 6, tudo outra vez. Bola, pelúcia, merenda, crayon, banho de rio, banho de mar, pula-sela, bombom, tanque de areia, gnomo, sereia, pirata, baleia, manteiga no pão. Criança não trabalha, criança dá trabalho. Gostaram? É uma musiquinha, ela é um pouquinho rápida, a melodia dela mesmo, e fala sobre esse universo infantil, E qual que é o universo infantil? O brincar, o pular, o ir para a escola, o tanque de areia, E vocês puderam perceber que aqui nessa música tem algumas palavrinhas que estão em destaque, estão em vermelho, Peão, crayon, pula-sela, mertiolate, pega-pega. E por que essas palavrinhas estão em destaque? Elas estão em destaque porque vem o significado delas aqui no nosso vocabulário, tá?
Vocabulário é a parte do texto que vem a explicação de algumas palavrinhas, tá? Por exemplo, peão é um brinquedo com ponta que é lançado para girar sobre uma superfície. O crayon é um lápis de grafite macio utilizado em desenho, para desenhar. Pula-sela é uma brincadeira em que uma criança salta sobre a outra, que curva o corpo segurando os joelhos com as mãos. O mertiolate é uma marca de medicamento que limpa ferimentos, evitando infecção. E a última palavrinha, pega-pega. É a brincadeira em que várias crianças fogem um do outro, né? Cujo objetivo é tocá-las, tá? Essa foi a parte do nosso gênero textual, música, criança não trabalha. Agora, já aproveitando esse universo infantil, nós vamos falar sobre as listas, né? Vocês viram que na nossa musiquinha aparece uma relação de brinquedos, relação de coisas que as crianças gostam de brincar, né? E o que é uma lista, professora? Lista é uma relação de nomes, pode ser de catálogos de tarefas, pode ser listas que nós vamos realizar algumas tarefas no nosso dia a dia, listas de compras, quando a mamãe, ou o papai, ou o titio vai ao supermercado, tem algumas pessoas que têm esse costume de fazer a lista, né? Aqui nós colocamos o exemplo de listas de compras no supermercado. Por que nós utilizamos essas listas? As listas nos facilitam no nosso dia a dia, né? Tanto a fazer a lista do supermercado, ou a professora em sala de aula, a gente utiliza a lista. Como que a professora utiliza essa lista? Como recurso na chamada, não é? A gente organiza os nomes dos alunos em uma lista e seguindo uma ordem alfabética, tá? Aqui, nós vamos falar um pouquinho, aproveitando sobre listas, como organizar essas listas, sobre ordem alfabética. O que seria uma ordem alfabética? Como que a professora organiza a chamada da sala? Será que ela coloca os nomes todos desorganizados, ou primeiro os meninos, depois as meninas, né? Para facilitar para a professora, facilitar encontrar o nominho na lista de chamada, a professora segue, normalmente, né, as professoras seguem uma ordem alfabética, que é a sequência de palavras seguindo a ordem do alfabeto, tá? E qual que é a ordem? Primeiro vem a letrinha A, a letrinha B, a letrinha C, a letrinha D, o E e o F, né? E por que é importante nós organizarmos algumas coisas em ordem alfabética? Justamente para nos facilitar, né? Principalmente no dia a dia. Livros em biblioteca, fica mais fácil quando eles são organizados em lista alfabética, né? Pode ser por nome do autor, pode ser classificação de livros, né? Medicamentos em farmácia, quando a gente chega na farmácia, a gente pede o medicamento, eles são organizados em uma ordem, né? Dicionário, as palavrinhas do dicionário, os verbetes, vêm em ordem alfabética, tá? Lista telefônica também, lista de presença, você vai fazer uma lista de convidados para um casamento, a lista de pessoas para um aniversário, né? Então é importante seguir essa ordem do alfabeto. Mas, e agora? Eu vou trazer para vocês alguns nomes. A professora está lá organizando a lista de chamada na sala de aula, seguindo a ordem alfabética, e aparece vários nomes com a letra M, por exemplo. Meire, Maria, Mônica, e Matilde. E agora, como que a professora vai organizar esses nomes em ordem alfabética, sendo que todos eles começam com a letrinha M, né? A professora tem um desafio aí. Sabe o que ela vai fazer? Ela vai olhar a segunda letrinha desses nomes, né? Aqui em Meire vem a letrinha E, em Maria vem a letrinha A, em Mônica vem a letrinha O, em Matilde vem a letrinha A.
Então, dá para nós colocarmos esses nomes na ordem alfabética utilizando a segunda letrinha, né? Ah, professora, mas tem duas letrinhas A. Como que eu vou fazer? Eu vou colocar Maria e Matilde junto, na mesma ordem? E aí, o que nós fazemos? Nós vamos olhar a terceira letrinha. Então, vamos colocar em ordem alfabética? Primeiro, como todos os nomes têm a letrinha A, nós vamos colocar, tem a letrinha M, né? Todos os nomes têm a letrinha M, nós vamos olhar a segunda letrinha, que é o A. Mas, lembrando que tem dois nomes com a letrinha A. Então, agora nós vamos ter que olhar a terceira letrinha. E o que será que vem primeiro? A letrinha R ou a letrinha T? A letrinha R vem primeiro na ordem do alfabeto. Então, nós vamos colocar primeiro o nome da Maria, depois o nome da Matilde. Ah, agora facilitou, professora. Eu já tirei os nomes com a letrinha M e a letrinha A. Agora, já que todos começam com M, eu posso olhar a segunda letrinha, a ordem do alfabeto, o que será que vem primeiro? A letrinha E ou a letrinha U? Ah, a letrinha E, né? Então, agora eu vou colocar o nome da Meire e depois o da Mônica. Por isso que é importante nós sabermos a ordem alfabética, a ordem do alfabeto, porque vocês nas listas, nós podemos encontrar, se você estiver classificando objetos, né, se você estiver classificando itens ou nome de pessoas e precisar classificar em ordem alfabética, por exemplo, na farmácia os nomes de medicamentos, você vai precisar saber que você olha primeiro a primeira letrinha, se houver repetição, você vai olhar a segunda letrinha, se houver repetição novamente, você vai olhar a terceira letrinha e assim por diante, ok? E agora, a tarefinha, tá? É uma tarefa da apostila, é a interpretação do texto, daquela musiquinha do Palavra Cantada. Se vocês depois quiserem pesquisar na internet essa musiquinha, seria bem interessante, tá? Essa tarefinha é relacionada àquela canção, o entender o texto. O primeiro exercício. Na letra da canção, que palavras sugerem que as crianças, além de brincar, frequentam a escola? Vai ter um versinho lá no texto que vai nos dar a referência, indicando, né, como que eu vou saber que as crianças, além de brincar, estão frequentando a escola. O exercício 2. Às vezes, as crianças se machucam em algumas brincadeiras. Que palavras indicam que isso acontece? Você vai olhar lá no textinho na canção e procurar que palavrinhas que nos dão a entender que crianças machucam, às vezes, nas brincadeiras, tá? O exercício 3. Qual é o significado da palavra botão na letra da canção? Nós vamos ver depois no nosso material palavrinhas iguais, né? Mas que possuem significados diferentes. No texto, aparece lá a referência da palavra botão. Mas o que será que está significando a palavra botão? Será que é um jogo? Será que é o botão da camisa, né? O botão da blusa? Nós vamos ter que analisar o contexto lá da musiquinha. O exercício número 4. Na segunda estrofe da letra dessa canção, aparecem palavras que se referem a personagens de histórias de encantamento, tá? E de aventuras também. Que palavras são essas? Quais são as palavrinhas na letrinha da música lá que aparecem personagens que nos dão a entender que são histórias de encantamento? E o exercício número 5, por que será que os autores usaram estes versos na canção? 1, 2, feijão com arroz. 3, 4,
feijão no prato, 5, 6, tudo outra vez, tá? Nós vamos na próxima aula dar a retomada já com esse entender o texto, tá? Com a tarefinha. Espero que vocês tenham gostado, tá? Nós fizemos tudo com muito carinho, com muito planejamento e com muita dedicação. Obrigada!